aula de geometria algébrica. Hoje o título da nossa aula é Limites Categóricos, não tem limites. Mais um desses títulos ridículos. Mas o lance é que na última aula a gente definiu a noção de sistema direto e sistema inverso, e não foi à toa. É porque a gente gostaria de, a partir de um sistema inverso ou um sistema direto, falar o que significa um objeto na categoria onde esse sistema direto sobrevive, o que significa um objeto ser um limite para esse sistema, tá bom? É um objeto que meio que aproxima os objetos que pertencem a essa coleção dada pelo sistema, tá bom? E hoje então a gente vai definir essa noção de limite. A gente vai mostrar que o limite é único a menos de isomorfismo, se existir, tá? Não é sempre que existe. E no final a gente vai dar um exemplo bem interessante de que a gente pode reescrever o limite de sequências de números reais, do jeito que a gente conhece lá na análise real, em uma variável, como um limite categórico, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então a gente começa definindo a noção de um limite, beleza? Então a gente tem um sistema direto. A gente parte primeiro. A gente supõe que a gente tem um sistema direto, então eu vou supor que eu tenho um conjunto I, um conjunto quase ordenado, que é um conjunto de índices, certo? Que eu preciso, e vou supor que C é uma categoria. Tá bom? E aí eu vou pegar um sistema direto ou inverso, tá? E aí, em cada caso, a gente vai analisar o que significa um limite para isso, tá bom? Então eu vou pegar um sistema direto ou inverso, então seja F que sai da categoria I estrela, lembra a categoria dos índices de I, e vai na categoria C, um sistema aqui direto, vou colocar entre parênteses, direto ou inverso, né? Isso quer dizer que ele é um funtor entre a categoria I estrela e a categoria C, tá? E aí quando ele é um sistema direto, vamos relembrar, é um funtor covariante, e quando ele é um sistema inverso, ele é um funtor contravariante, tá bom? Vamos denotar a título para melhorar um pouco para ficar claro quem são os objetos e os morfismos que formam esse sistema direto. Denote F assim. Lembra que a gente denotava F também como sendo seus objetos, né? Que são o funtor aplicado nos índices, e os morfismos para cada par de objetos Fi e Fj, tais que os índices I e J estão relacionados pela relação de quase ordem definida em I. Tá? Então a gente vai denotar assim só para depois explicar melhor o que significa um limite, tá? Nesse caso, o limite direto. Tá bom? Então, a gente define, a gente diz um limite direto. A gente diz que um limite direto de F, ou seja, um limite direto para esse sistema, que pode ser visto assim também, como Fi e os morfismos aqui presentes. Um limite direto para isso é um funtor, tá? Aliás, desculpa, é uma transformação natural. Que aqui a gente vai denotar por alfa. Alfa que sai do funtor F e vai no funtor L estrela, tá? E aí eu explico quem é esse L estrela, onde L é um objeto da categoria C. Que satisfaz a seguinte propriedade universal. Então, qual é a propriedade universal do limite direto?
é o seguinte: se eu pegar para qualquer objeto, então a propriedade universal é essa, para todo x, objeto em C, para todo x objeto em C, e para qualquer transformação natural, no livro eu chamei de F bold, né? Aquele F negrito, mas como aqui escrevendo na mão é difícil você diferenciar o F bold do F negrito, eu vou escrever assim, ó: para toda transformação natural F que sai do funtor F e vai no funtor x estrela. Lembra que o funtor L estrela e x estrela são os funtores constantes com relação a esse objeto, tá? Leva todo objeto na categoria I. Se L estrela está relacionado ao conjunto de índices I, né? Então ele leva todos os índices I em L e levam todos os morfismos de J na identidade de L, tá bom? Então, para qualquer transformação natural dessa forma aqui, existe um único morfismo, tem que existir um único morfismo que eu vou chamar aqui de F-til. Esse morfismo é na categoria C, porque agora nós estamos comparando os objetos L e X, tá? Então, o único morfismo é em C, tal que quando eu olho pro... Lembra que a gente viu que cada morfismo na categoria induz uma transformação natural entre os funtores L estrela e X estrela, certo? Então, tal que o F-til estrela composto com o alfa, a gente definiu isso na última aula, isso é exatamente a transformação natural F dada anteriormente, tá? Então lembra que a gente viu na última aula, acho que a gente terminou a aula falando isso, que cada morfismo entre L e X induz uma transformação natural entre L estrela e X estrela, tá? Lembra aqui que eu tenho L estrela, X estrela, e aqui é o funtor, é a transformação natural induzida por esse morfismo, em que, como uma transformação natural é uma coleção de morfismos indexados por I, a gente pega a coleção trivial em que, independente do índice, isso aqui, o F-til estrela I, é exatamente esse F-til, tá? Então é basicamente isso que a gente tem que fazer. Então, observe que aqui a informação está bem criptografada, tá? É bom a título de definição, porque é bom que definições sejam coisas que estejam compactadas, mas a gente pode tentar abrir um pouco isso daqui e ver o que significa. A gente pode explicitar melhor o que significa dizer que um objeto e uma coleção de morfismos, porque é o que está aqui, o que significa dizer que isso é um limite direto para um sistema, tá bom? A gente pode abrir isso no caso de sistemas diretos. Então vamos reescrever isso daqui, abrindo o que essas coisas significam, tá bom? Vamos fazer isso então. Então, olha só, desse modo, vamos ver vamos descriptografar essa informação, tá? Vamos ver o que significa dizer que alfa de F em L estrela é uma transformação, é um limite direto, para F, tá? Então, primeira coisa, vamos assumir que esse sistema aqui é direto, tá? Só pra gente saber que esse funtor é covariante. Depois a gente assume que é um sistema inverso, tá bom? Vamos assumir então, primeiro, uma primeira coisa que assuma que F seja um sistema direto. Então aqui eu tenho os FIs e F e J, tá?
realmente não troca a ordem, certo? Aqui é até bom voltar aqui, pessoal, e aqui na verdade, ó, quando eu faço essa anotação aqui, meio que eu já estou assumindo que o sistema é direto, tá? Se o sistema for inverso, aqui vai ser para I menor ou igual a J, aqui eu vou ter de FJ para FI, tá bom? Então essa forma de denotar aqui eu já estou assumindo que ele é um sistema direto. Se for um sistema inverso eu tenho que trocar. O IJ continua aqui dessa forma, mas aqui vai ser de FJ para FI, tá bom? Então, desculpem, tá? Mas não vai atrapalhar muita gente aqui não. Tá bom? Então vamos assumir que esse sistema seja direto. E aí para um sistema inverso fica bem parecido, tá? Eu deixo para vocês como exercício abrir essa conta que a gente está fazendo. Na verdade não é uma conta, mas na verdade é uma descriptografada que a gente está querendo dar para ver o que acontece. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o que significa dizer que isso aqui é uma transformação natural, tá? Bom, F e L estrela, ó, eu tenho dois funtores que saem da categoria de índices I e vão em C, tá? Dizer que alfa é uma transformação natural, é uma transformação natural, ou seja, é um morfismo entre esses dois funtores, dizer isso é equivalente a dizer que alfa é uma coleção de morfismos dessa forma aqui, ó, indexada por I, tá? Porque é indexada sempre pelos objetos dessa primeira categoria, tá? Então é um alfa I que sai do FI, certo? É o F de I, que portanto é o FI, pela notação que a gente está usando. E o L estrela, lembra que é o funtor constante, ele pega cada índice I e leva no objeto L. Então é uma coleção de morfismos em C, certo? Já que F e L são objetos em C, tal que o I varia no conjunto de índices I, tá? E é uma coleção que satisfaz isso, ó, tal que para todos I e J pertencente a I com o I menor ou igual a J, o diagrama, qual diagrama? Vamos lá. Eu tenho aqui o FI indo para L, eu tenho o FJ indo para L, essa aqui é o morfismo FJ, esse aqui é o morfismo alfa I, certo? Aqui eu tenho exatamente o F do iota IJ, que por definição aqui por essa notação é o Φ IJ, tá? E aqui eu tenho a identidade, porque o morfismo L estrela, desculpa, o funtor L estrela pega todos os morfismos entre I e J, né, que é I menor ou igual a J, e leva na identidade de L, tá bom? Então, esse diagrama que comuta, dizer que isso aqui é uma transformação natural, é dizer que esse diagrama aqui comuta, o que implica dizer, então, que a identidade composta com alfa I, que é justamente o alfa I, certo? É justamente igual a alfa J composto com Φ IJ, tá? Então, no fim das contas, dizer que a gente tem uma transformação natural entre esses dois funtores, o F, que é o sistema direto, e o L estrela, que é o funtor constante no objeto L, é dizer então que esse diagrama aqui comuta. A gente tem os Φ e J aqui, e ambos são levados em L, que é o objeto que eu estou chamando de limite, objeto limite, né, que vem junto com uma classe um conjunto de morfismos, de modo que esse diagrama aqui comuta, tá? Esse conjunto de morfismos aqui entre Fi e esse suposto limite é tal que esses morfismos já vem de fábrica fazendo com que esse diagrama aqui comute, tá? Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, essa é a primeira descriptografada em dizer que esse alfa, essa coleção de morfismos dos objetos que compõem o sistema em relação a esse limite, dizer que isso aqui é uma transformação natural, basicamente é dizer, buscar uma transformação natural desse jeito, na verdade é buscar uma classe ou um conjunto de morfismos dos objetos que compõem o sistema
nesse suposto limite, tal que esse diagrama aqui comuta. Se você tiver isso daqui, você já tem um candidato para ser limite, tá? Mas não é só isso. A gente também precisa que a propriedade universal seja satisfeita, certo? E aí vamos tentar reescrever essa propriedade universal em termos do que a gente viu aqui anteriormente, tá? Então a segunda condição, o que a segunda condição nos diz? A segunda condição nos diz o seguinte, ó. Seja X um objeto qualquer na categoria C e suponha que eu tenha uma transformação natural e suponha que F seja uma transformação natural qualquer do funtor L estrela com o funtor X. Desculpa, aqui é o F, tá? Aqui é o sistema direto. Bom, então a propriedade universal diz que se eu pegar qualquer objeto X na categoria C e uma transformação natural entre F e o X estrela, o que acontece? A gente vai conseguir um morfismo. Então existe, pela propriedade universal, né? A gente está tentando descriptografar a condição da propriedade universal, né? Então existe um morfismo F de L em X, certo? Morfismo na categoria C, tal que quando eu olho para esse morfismo aqui, ó, aqui a F til, né? Quando eu olho para o F til estrela, que é a transformação natural induzida por esse morfismo, ó, aqui sai do funtor F para o X estrela, aqui sai do... Então vamos colocar aqui ó, o diagrama. A gente tem um funtor F, a gente tem um funtor X estrela, certo? E a gente tem o L estrela. Vamos ver onde é que eu posso colocar ele aqui. Aqui. A gente tem aqui a transformação natural F. A gente tem aqui o alfa, que é a classe de morfismos que compõe a transformação natural de F para L estrela, certo? E aqui eu tenho esse F til, que é o único que faz esse diagrama aqui como tá bom? Então, isso aqui em C, existe esse morfismo em C, tal que quando eu olho para a transformação natural F til estrela, composto com alfa, isso é exatamente F. A transformação natural F, tá bom? Agora, como isso aí são transformações naturais entre F e X estrela, e o F está indexado por, digamos que isso são funtores que saem, é uma transformação natural entre funtores de I estrela na categoria C. Então isso está dizendo, essa igualdade aqui está nos dizendo o seguinte, ó, que quando eu olho para isso daqui, índice I, isso é igual a FI para todo I pertencente a I, certo? Para todo I pertencente a I, a gente tem isso, ou seja, então F til estrela I bola alfa I tem que ser igual a FI para todo I pertencente a I, tá? Então a gente precisa conseguir, só que, voltando, lembra que como o F til estrela ele é induzido pelo morfismo F til, isso aqui é só o F til, tá? Conforme nós vimos na última aula. Então, digamos que o ponto é a gente conseguir, dada uma coleção de morfismos de FI em X, que é o que está acontecendo aqui, é o que essa transformação natural tá criptografando, né? Eu esqueci de escrever aqui, né? Seja uma transformação natural. A propriedade universal me diz que eu preciso encontrar
algum morfismo de L em X, tal que isso aqui acontece sempre, ó. Tá bom? Então, conseguir essa transformação natural significa o quê? Dizer que f de x em estrela é uma transformação natural, primeiro, dizer que f, quando você tomar uma transformação natural para testar a propriedade universal, o que você vai tomar, na verdade, é isso daqui, ó. Dizer que f do funtor f em x estrela é uma transformação natural, é dizer que você tem o quê? É dizer que você obtém, então, uma coleção de morfismos que sai do f de i, ou seja, do fi, objeto fi, no objeto x, onde o i pertence varia nos objetos da categoria i estrela, que é o próprio conjunto i nesse caso, tá? Então dizer que você tem uma transformação natural é dizer que primeiro você tem uma coleção de morfismos de fi para x indexada por i, tal que dizer que isso aqui é um funtor covariante, é dizer que esse diagrama aqui comuta, tal que para todos i e j pertencente a i, tem-se que com o i menor ou igual a j, né? Tem-se que esse diagrama que comuta. Tem-se que aqui eu tenho o fi, aqui eu tenho e vai para x. Aí aqui eu tenho o fj, que também vai para x, certo? Então aqui eu tenho o fj, o fi, e aqui eu tenho o φ e j, que é o morfismo entre os objetos que estão relacionados por essa relação de quase ordem, tá? E é dizer que isso daqui então comuta. É dizer que esse diagrama comuta, tá bom? E aí, reunindo todas as informações, a gente pode escrever a propriedade universal nesse diagrama aqui, ó. A gente tem aqui os objetos do sistema direto que estão conectados pela φ e j, que são os morfismos que compõem esse sistema direto para i menor ou igual a j, certo? Aí eu tenho aqui o objeto que eu estou chamando de limite, junto com os morfismos, αi e αj, e eu vou reescrever esse diagrama aqui, ó, em x aqui. Eu vou colocar o objeto x aqui embaixo. Aqui eu tenho o fi, que é dado arbitrariamente, junto com o fj, que é dado arbitrariamente, tal que esse diagrama comuta, ó. O φ e j com o fj é igual ao fi, certo? Tá aqui, ó. O fi, dizer isso aqui é dizer que o fi é igual ao fj composto com φ e j, tá bom? Então, provar que uma coisa é um limite, na verdade, provar que uma coisa é um limite desse sistema direto aqui, é você conseguir um objeto junto com uma coleção de morfismos, tá? Que sai desses objetos e vão no limite desse objeto, está chamando de limite, tal que, primeiro, esse diagrama comute, né? Ou seja, os morfismos que você consegue conectar aos objetos do sistema direto com L, eles comutem se você pegar os índices relacionados, ou seja, se o i for menor ou igual a j, primeira coisa, esse diagraminha aqui triangular tem que comutar. Então é a primeira coisa que você precisa, é você primeiro provar isso. E aí como é que você verifica a propriedade universal? Pega uma coleção de morfismos, escolha um objeto qualquer na categoria C, tá? E pegue uma coleção de morfismos que vai de fi até esse objeto, tá? Onde o i varia no conjunto de índices, tal que essa coleção não é à toa, ela é tal que toda vez que eu pego o i menor ou igual a j, nesses índices, o fi é igual ao fj composto com φ e j, para todo ij com i menor ou igual a j. Então, ou seja, isso é pegar uma transformação natural, tá? Por isso que a gente criptografa isso dizendo que eu tenho uma transformação natural entre o funtor f e o funtor constante induzido pelo objeto x. Escolheu isso? O que você precisa? Você precisa encontrar um único morfismo, que a gente chamou de f de L em x, na categoria C, tal que esse diagrama aqui comuta para todo i pertencente a i, tá bom? Então, esse diagrama aqui, ó, ele resume bem o que é um limite direto de um sistema direto, tá? Para um sistema inverso, eu vou deixar para vocês como exercício fazerem, mas o que vocês vão fazer, na verdade, é só trocar, tá? O φ e j aqui vai sair do fj para o fi, aí aqui vai ser αj, fi.
O resto aqui é a mesma coisa, tá? A condição ela vai se expressar da mesma forma, só que o dual dela. Tá bom? Então, em resumo, se você tiver um sistema direto F dado por FI, os objetos FI e as conexões entre esses objetos dado por φ e J, mostrar que um objeto L com uma coleção de morfismos, isso aqui é um limite direto, mostrar que isso aqui é um limite direto para esse sistema, é você mostrar primeiro que esses alfas comutam com os φs adequados, né, de modo que eu consiga fazer as composições. Então essa é a primeira condição, ou seja, dizer que isso aqui comuta é dizer que se você montar o alfa com uma coleção dos alfa-i's, isso vira uma transformação natural entre o funtor F e o funtor constante L estrela, tá? Então por isso que é legal você trabalhar com a noção de transformação natural, porque você consegue esse monte de coisa aqui você consegue dizer em pequenas frases, certo? Observe que quando a gente definiu, a frase era pequena, tá? Isso é legal para uma definição, mas a gente também é interessante nós compreendermos as definições, tá? De um jeito adequado. Então por isso que é interessante que vocês também façam esse, eu diria, um cálculo, né, para ver o que está acontecendo na prática, porque a linguagem categórica tem o poder de criptografar as coisas, e isso é bom às vezes para demonstrar os resultados. As provas, as demonstrações ficam mais limpas, digamos assim, tá? Mas por outro lado, essa criptografada pode te atrapalhar a enxergar o que está acontecendo. Então eu sugiro que vocês façam essa análise aqui para ver o que de fato está por trás desse monte de dados que estão criptografados nessas condições que nós escrevemos aqui, ó. Tá? Aqui, desculpa, aqui, ó. A criptografada está aqui, tá bom? Então o que a gente fez foi descriptografar essa informação e essa, tá? Então o que nós escrevemos aqui em 5 linhas, olha aqui, deu uma página, tá bom? Como definição é legal deixar assim, porque na hora que você for provar fica mais bonitinho, fica mais enxuto, mas é interessante você entender o que está acontecendo por trás, tá bom? E aí eu deixo para vocês como exercício fazer essa mesma análise no caso que a gente tiver um sistema inverso. Como eu disse para vocês, só vai trocar aqui, tá? Para I menor ou igual a J, os morfismos vão ser de FJ para FI, porque o funtor F agora vai ser contravariante, tá bom? Entre a categoria I estrela e a categoria C que você está trabalhando, beleza? Então, o nosso objetivo agora é mostrar que nem sempre o limite direto existe, mas quando ele existir, ele é único, a menos isomorfismo, tá bom? E para provar isso, esse lema aqui vai ser interessante, ó. A gente vai provar esse lema aqui primeiro, que diz o seguinte: suponha que eu tenha uma categoria, suponha que eu tenha I, um conjunto quase ordenado, C, uma categoria. Suponho que F, vou escrever ele assim, ó, os objetos FI e os morfismos φ e J seja um sistema, que eu vou assumir que é direto, tá? Mas para sistema inverso é a mesma coisa, vou colocar entre parênteses aqui, tá? Porque na demonstração eu vou assumir que ele é direto, mas para sistema inverso a demonstração é dual, tá? Aí vocês façam para treinar a escrita, tá bom? E a gente vai assumir que L, e suponha que L pertença à classe dos objetos de C e que alfa do I estrela, desculpa, do F, né? Os limites, lembra que os morfismos que conectam ao limite saem dos objetos, né? Então, suponha que alfa de F em L estrela seja um limite direto de F, tá bom? A gente vai provar o seguinte, ó: se
eu tiver um morfismo H de L em L, tal que H composto com alfa I é igual a alfa I para todo I pertencente a I, então necessariamente esse H tem que ser o morfismo identidade de L lá na categoria C, tá bom? Então, se eu tiver um morfismo H satisfazendo isso, já era, tá? Já era. E como é que a gente prova isso? A gente vai usar, podia ter aproveitado aqui, né? Vamos aproveitar o papel, né, gente? Respeitar a natureza, né? Vamos provar isso então. A gente vai usar a propriedade universal para provar isso, tá bom? Então, a gente já sabe primeiro, ó, como alfa daqui a aqui é um limite direto, de f, então, do sistema direto f. Então, para começar, a gente já sabe que alfa i é igual a φ ij composto com alfa j para todo ij pertencente a i com i menor ou igual a j, certo? Só desenhando o diagrama aqui, ó, a gente tem os fi e o fj. Aqui eu tenho o morfismo que conecta esses dois objetos e ambos vão no objeto limite via a coleção de morfismos que eu tenho nos objetos do sistema direto nesse objeto L, tá? A gente diz que o objeto que a gente chama de objeto limite. E aqui esse diagrama é tal que ele comuta, tá bom? Essa é a primeira condição para você ter um limite direto, certo? Agora, pela propriedade universal, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir esse mesmo objeto L aqui, ó. Esse mesmo objeto L aqui, tá? E eu vou pegar aqui, ó, alfa i, nada me impede de fazer isso, certo? E alfa j aqui, tá? Então, não tem aquela transformação natural que eu pego um objeto qualquer aqui e monto uma transformação natural entre f e x estrela. Pois é, eu vou considerar o próprio alfa como aquele f, a definição, tá? Então, pela propriedade universal, pela propriedade universal do limite direto, existe um único, se eu encarar o alfa dessa forma, o L igual a x aqui, ó, existe um único morfismo como eu estou me referindo ao alfa, né? Eu tô aplicando a propriedade universal nessa transformação natural aqui, ó. F em L estrela. Tá? Esse cara aqui que eu estou tomando como F lá na definição. O X aqui é o L, tá? Então, como eu estou aplicando a propriedade universal nisso daqui, então eu vou chamar de... Existe um único morfismo alfa til, aqui, ó. Alfa til de L em L, tal que... O que acontece? O alfa til, pela propriedade universal, o alfa til composto com alfa i, tal que alfa til composto com alfa i é igual a alfa i, ó, alfa til composto com alfa i é igual a alfa i para todo i pertencente a i, certo? Então, olha só, existe um único morfismo que satisfaz isso daqui, ó. Agora, observe, é aqui que está a graça da coisa. Observe que H e a identidade de L em L são tais que H bola alfa i é igual a alfa i para todo i em i, certo? Isso pela hipótese. E também a identidade de L composta com alfa i é igual a alfa i para todo i em L. Isso é pela propriedade do morfismo identidade na categoria C, tá? Então, ó, eu tenho dois morfismos que satisfazem isso que o alfa til satisfaz, e só ele satisfaz, tá? Então, pela unicidade de alfa til, a gente conclui o quê? Ó? Que o H tem que ser o alfa til
mas a identidade também tem que ser o alfativo, porque ele é o único que satisfaz isso, tá? Então, se o H e a identidade satisfazem isso, eles têm que ser iguais ao alfativo, mas pela transitividade da relação de igualdade, a gente vai ter que o H é igual à identidade, tá bom? Então, é simples provar isso, a gente usa a propriedade universal e sai, tá bom? E isso vai ser útil para a gente mostrar agora que quando o limite direto existe, ele é único a menos de isomorfismo, tá? O objeto. Beleza? Então vamos provar isso. Então, proposição. Eu sugiro vocês fazerem aquele mesmo lema no caso de um sistema inverso, tá? É a mesma coisa, só vai trocar o f para sendo um funtor contravariante, tá? Então, de novo, vamos supor que eu tenho um conjunto quase ordenado. C é uma categoria. E seja F um sistema dado por objetos F e I, morfismos φ e J, onde o I e J variam nesse conjunto de índices. Isso aqui então é um sistema que eu vou assumir que é direto, mas vale para inverso também, tá bom? Então a demonstração é dual. Beleza, e aí eu vou suponha que L e L' sejam objetos da categoria C e alfa de F em L estrela e alfa' de F em L' estrela sejam limites diretos de F, tá? Desse sistema direto, tá bom? Então o que nós vamos mostrar é que L, o objeto L é isomorfo ao objeto L', tá bom? Então neste caso a gente mostra que L é isomorfo na categoria C ao objeto L', tá bom? E aí, como ele é único a menos de isomorfismo, é muito comum a gente denotar isso aqui, ó. Neste caso, denotamos o limite direto, então essa setinha para direita, tá? Existe o limite inverso também, tá, pessoal? Por enquanto eu não vou falar dele porque a gente não vai usar a princípio, tá? Mas se em algum momento a gente for usar o limite inverso, porque tem limite direto de sistema direto e sistema inverso, e tem limite inverso de sistema direto e sistema inverso, tá? Então, como a gente vai usar por enquanto só o limite direto, para a gente ser um pouquinho mais objetivo, lembrando que o curso não é teoria de categorias, né? Isso aqui tudo a gente está fazendo pensando para aplicar em geometria algébrica, então por isso que eu estou tentando ser mais objetivo para a gente não perder o foco. Mas se lá na frente a gente começar a desenvolver outras coisas que precisem do limite inverso, é claro que eu posso depois acrescentar algumas aulas de teoria de categorias nessa playlist aqui, tá bom? Mas por enquanto a gente está querendo ser um pouco mais objetivo, tá? Então a gente denota esse limite que é único a menos de isomorfismo, caso exista, tá? Isso aqui não prova que sempre existe o limite. Isso aqui está provando que se existe dois, eles são isomorfos. Então isso aqui, em geral, a gente denota assim, tá? Então limite direto do sistema direto F com índices em I é o objeto L, tá? Isso aqui é meio que uma burra de notação, né? Porque na verdade um limite é um objeto com uma classe de morfismos entre os objetos do sistema e o objeto limite, né? Tá? Mas é bem comum a gente usar essa notação, tá? Se você quiser ser um pouquinho mais preciso, sei lá, você pode usar essa notação aqui também. O limite direto do sistema F você pode enxergar como sendo esse morfismo ou como essa transformação natural, tá? Porque ela contém todas as informações que você precisa para tanto o objeto limite quanto os morfismos que tornam esse objeto limite, tá? Então é comum usar essas notas. Digamos que essa aqui é muito mais comum, tá?
Aí você fala que o objeto é limite, aí ele já vem equipado com uma coleção de morfismos, ou seja, com uma transformação natural do funtor f no funtor constante induzido por esse objeto, tá bom? Mas o lance principal é mostrar isso daqui, tá bom? Então vamos mostrar isso. Então a gente quer encontrar um morfismo. A ideia é encontrar um morfismo entre L e L', depois encontrar um morfismo entre L e L' e L, e mostrar que ambas as composições são a identidade, tá? E para isso a gente vai usar o lema anterior. Então a ideia é usar a propriedade universal duas vezes, ó. Primeiro, eu tenho isso daqui, ó. Primeira coisa, ó. Como L' é um objeto em C. Então eu vou usar a propriedade universal na transformação natural alfa primeiro, tá? Então L' é um objeto em C e alfa', que sai do F e vai no L' estrela, então encara esse L' como se fosse o X lá da propriedade universal que nós escrevemos antes, tá? Então como L' pertence à classe dos objetos, isso daqui é uma transformação natural entre F e L' estrela, a gente tem o que então? Eu vou aplicar a propriedade universal primeiro encarando o L como limite, ó. A gente tem para I menor que J, menor ou igual a J, a gente tem essa coleção de morfismos entre os objetos, aí entre os objetos e o limite. E eu vou fazer o que, ó? Eu vou colocar o L' aqui, tá? Vou colocar o L' aqui, e aqui, ó, eu vou colocar o alfa', que vem daqui, e o alfa', que vem daqui, tá? E como isso daqui é uma transformação natural, ou seja, é tal que esse diagrama comuta, tá? Aqui comuta porque alfa é um limite, ou seja, o alfa torna L um limite, e como isso daqui é uma transformação natural entre F e o L' estrela, isso daqui, dizer que isso é uma transformação natural é dizer exatamente que esse diagrama aqui de fora comuta, que alfa', com φ j é igual a alfa', tá? Então, como isso daqui é uma transformação natural, então, pela propriedade universal, do limite direto, segue que existe o que? Existe um único morfismo que eu vou chamar de F aqui. Existe um único morfismo F que sai do L e vai para o L', tá? Tal que quando eu olho para o F estrela, que é a transformação natural induzida por esse morfismo, e componho com alfa, tá aqui, ó, isso é o alfa', tá? Agora, dizer isso é dizer que, bom, aqui está em linguagem de transformação natural. Então, e pela noção de composição de transformação natural e igualdade de transformações naturais, já que elas são conjuntos, então está me dizendo que o F estrela I composto com alfa', que é o F estrela bola alfa', é igual a alfa', para todo I pertencente a I, tá? E reescrevendo, como esse F estrela é a transformação induzida por esse morfismo, nós já vimos isso na aula passada, que todos os morfismos que compõem essa transformação natural é só esse morfismo aqui, tá? Então isso aqui é só F. Então no fim das contas a gente conseguiu uma F, que é o que está aqui no diagrama, né? Tal que F bola alfa', é igual a alfa', para todo I pertencente a I. Então nós vamos guardar essa informação, tá? Ou seja, F, essa parte aqui comuta e aqui também. Beleza? E aí agora a gente vai aplicar o mesmo raciocínio ao contrário, tá? Agora eu vou assumir, eu não preciso assumir isso porque está na hipótese, né? Mas agora eu vou trabalhar a propriedade universal no alfa', tá? Vamos continuar aqui então. Agora, observe o seguinte.
A gente vai fazer tudo o contrário agora. Então, olha só, como L é um objeto em C e alfa de F que vai no L estrela é uma transformação natural, ou seja, eu tenho um diagrama assim. Vamos fazer o diagrama que ajuda muito, tá, pessoal? Eu sugiro sempre vocês fazerem o diagrama, porque ajuda muito a gente entender o que está acontecendo, tá? Então aqui eu tenho agora os alfa linha, indo no L', alfa linha J. Aí eu vou colocar o objeto L aqui para aplicar a propriedade universal. Aqui eu tenho alfa I agora, e aqui eu tenho alfa J. E dizer que alfa de F, que essa transformação, que essa coleção de morfismos aqui, alfa I, é uma transformação natural, eu já tenho isso aqui comuta, porque o alfa' é limite, né? Torna o L' limite. E dizer que esse alfa é uma transformação natural entre F e L estrela é dizer que esse diagrama externo aqui comuta, tá? Então, pela propriedade universal, vou aplicar a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou aplicar um pouquinho mais rápido, tá? Então, pela propriedade universal, do limite direto, agora aplicando essa propriedade universal no alfa', né? Ele que satisfaz isso, ele que eu estou admitindo que satisfaz, então existe, o que existe? Existe um único morfismo G de L' em L, então existe um único morfismo que eu vou chamar de G, que sai de L' em L, tal que o que acontece? Esses diagramas aqui laterais precisam comutar, tá? Então, o G composto com alfa' I tem que ser igual ao alfa' I, certo? Então, sair daqui para cá por esse morfismo tem que ser igual a esse de fora aqui, esse externo. Então, isso aqui tem que acontecer, tá bom? Então, a gente tem essa informação e a gente tem essa informação. Vou pegar aqui. Temos essas duas informações aqui. Deixa eu dobrar aqui para elas ficarem aqui, ó. Temos essas duas informações, tá? Essa e essa. Agora, o nosso objetivo é mostrar que G bola F é a identidade de L e que o F bola G é a identidade de L', tá? O lema anterior nos dá uma pista de como fazer isso, tá bom? Porque o G bola F, como o F sai do L para L', ó, aqui eu tenho L, L' e L de novo. Aqui eu tenho F e eu tenho G. Então, G bola F é alguém que sai de L em L. O lema anterior me dá uma dica de como mostrar que um morfismo é identidade. Se ele comutar, se ele composto com os caras que compõem o limite direto, se ele composto com esses caras for igual a esses caras, não muda nada, então nós vimos pelo lema anterior que eles precisam ser igual à identidade, tá? Então, olha só o que acontece, ó. Primeira coisa, né? Eu já usei um. Então, olha só. Para todo I pertencente a I, olha só o que acontece. Eu vou compor G bola F com o alfa I. Posso fazer isso, certo? Porque alfa I sai de F e vai para L e o G bola F vai de L para L. Então, essa composição está bem definida na categoria C. Tá? Olha só o que é isso. Bom, você está numa categoria, então essa coisa é associativa. Isso é F bola alfa I. Só que por causa disso daqui, ó, vamos pegar aqui. F bola alfa I, eu consegui esse F de modo que F bola alfa I é sempre alfa' I. Então isso aqui é o G bola alfa' I. Só que aqui isso é igual a alfa I. E isso vale para todo I. Como essa coleção de alfa I's tornam L um limite direto para esse sistema, então pelo lema anterior, por isso que nós mostramos o lema anterior, para ficar mais limpa essa demonstração aqui, segue que o G bola F não tem para onde correr. Tem que ser igual ao morfismo identidade de L, tá? E agora a gente faz o contrário. Para todo I, a gente aplica o lema anterior agora no limite L'. Para todo I pertencente a I, o F bola G composto com alfa' I tem que ser, bom, você está numa categoria, isso é associativo, é F bola G alfa' I,
que é f composto com alfa i, que está aqui, e f bola alfa i é igual a alfa' i, tá? Então, de novo, pelo lema anterior, segue. O que acontece? Pelo lema anterior, segue que esse f bola g tem que ser igual à identidade do L', tá bom? Então, você tem essa igualdade e você tem essa igualdade, então acabou. Então, esses caras são isomorfos, tá? Portanto, sei lá, os dois, né? Então, f de L em L', que você conseguiu, e g de L' em L são isomorfismos na categoria C. Beleza? Então isso prova a proposição. Tá? Então, de fato, óbvio, de novo, essa proposição não prova que qualquer sistema direto ou que qualquer sistema tem um limite direto. Não é isso. Ela prova que se você tiver dois candidatos a sistema direto, se eles forem limites diretos, dois candidatos a limites diretos, nessa categoria eles são indistinguíveis, tá? Eles são isomorfos, tá bom? Então, a menos de isomorfismo, esse limite é único. Vamos fazer um exemplo, então, na categoria dos R-módulos. Exemplo. Vamos ver o que a gente pode dizer na categoria dos R-módulos, tá? Então, eu vou pegar um conjunto parcialmente ordenado de índices. Seja aí um conjunto parcialmente ordenado, não. Pode ser quase ordenado só mesmo. Não precisa colocar essa hipótese, não. Seja aí um conjunto quase ordenado de índices, tá bom? E eu vou supor que eu tenho uma família de módulos indexada por esses caras, tá? E suponho que seja MI com I pertencente a I, uma família de R módulos, onde isso, R é um anel comutativo com unidade. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer aqui? O nosso objetivo aqui é encontrar, definir um sistema direto específico e depois encontrar um limite direto para ele. Tá bom? É isso que a gente está querendo fazer aqui nesse exemplo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai considerar a soma direta de todos esses módulos, tá? Que é um R módulo também. Beleza? E aí, então, mas para fazer isso é interessante a gente trabalhar com algumas funções aqui. Então, para cada I pertencente a I e um X que está no iésimo módulo, eu vou considerar uma inclusão assim, definimos lambda ix pertencente a essa soma direta. Aqui eu vou usar um outro índice, tá? mj com j pertencente a i, para não confundir com esse i que eu fixei aqui fora. Dado dessa forma, definimos isso dado por o lambda i de x nesse objeto vai ser esse elemento aqui, xj. Lembra que os elementos da soma direta são sequências, né? Você pode enxergar como sequências aqui, em que, obviamente, porque é soma direta, não é o produto, é a soma direta, então você pede que só um número finito de elementos aqui seja diferente de zero, tá? A maioria dos elementos aqui dessa sequência são iguais a zero, tá? E aí, esse xj, o lambda i de x que leva aqui dentro, é da forma mais natural, é o jeito de você enxergar cada módulo incluído na soma direta de todos eles, tá? Como é que você faz isso? Nesse caso, onde o xj
é igual ao zero do mj para todo j diferente do i, e o xi é igual a x, tá bom? Então é assim que você inclui cada elemento do mi dentro da soma direta, tá? Dessa forma, deste modo, é simples verificar que lambda i, que sai do mi e vai na soma direta de todo mundo, que pega um x e vai em lambda e x, isso é um homomorfismo injetivo, tá? É uma inclusão de R módulos. Bem fácil mostrar. Tá bom? Bem simples. É o jeito de... Isso aqui inclui cada MI dentro da soma direta. Beleza? E uma outra coisa que a gente tem, a partir dessa inclusão, segue facilmente também que isso aqui acontece. Também. Isso aqui acontece e... Coloca uma vírgula aqui. Isso aqui acontece. XJ, J pertencente a I. Aqui não é bom usar esse XJ não, porque eu já usei ele aqui, ó, para definir o X. Deixa eu pegar uma outra letra aqui. Então, se você pegar uma sequência qualquer dentro da soma direta, isso daqui pode ser escrito assim, ó, como uma soma com J pertencente a I de lambda J XJ, isso aqui, YJ, desculpa, para toda a sequência YJ, J em I na soma direta. Beleza? Tranquilo, né? Até aí, beleza. Tá. E aí agora eu vou considerar um sistema direto qualquer, onde os objetos são esses MIs, tá? E eu tenha homomorfismos entre os MI e os MJ, tá? Então, vamos pegar um sistema direto qualquer em Rmod, no mod R, né, digamos assim, tá? Então, seja M, vou chamar um Mzinho bonito assim, ó, um M que sai do I estrela, ficou parecendo um Mi, né, mas a ideia é que se fosse um M mesmo, e vai em mod R, um sistema direto. Tá? Ou seja, ele é um funtor covariante entre a categoria dos índices I e a categoria dos R módulos, tá bom? Com isso, só reescrevendo isso daqui, vamos denotar ele assim, ó, M como sendo os objetos aqui são os... tá, faltou eu só fazer o seguinte, eu tenho que dizer quem são os objetos, né? Então, esse sistema direto é tal que os objetos que os compõem são esses MIs que eu peguei, tá bom? É só isso. E aqui eu tenho morfismos entre esses caras. Morfismos de R módulos, tá bom? Aqui o I e o J variam no conjunto de índices I, tá? Então, eu peguei um sistema direto no mod R, onde os objetos que compõem esse sistema direto são obtidos a partir dos R módulos que eu estou usando para pegar a soma direta, tá? Então é só isso mesmo, beleza? E aí a gente quer mostrar que esse sistema direto tem um limite, tá? A ideia desse exemplo é mostrar que a categoria dos R módulos, essa é a ideia, a categoria dos R módulos sempre admite um limite direto, tá? Então a ideia é essa. Não é toda categoria que sempre admite um limite direto, mas a categoria dos módulos tem essa boa propriedade, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é esse, provar que a categoria dos R módulos sempre admite o limite direto, tá bom? Então, para isso, algumas coisas vão ser interessantes. Ó, a primeira coisa que eu vou pegar para construir esse limite, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar um conjunto aqui bem estranho, a princípio, é o conjunto X, formado por esses caras aqui, ó. Lambda J composto com Φ e J. Lembra que o lambda J sai do...
O φ j sai do mi e vai para mj, e o lambda j joga isso lá dentro da soma direta, tá? Então esse x aqui é um subconjunto da soma direta. X, aplica isso em x e pega a diferença com lambda i de x, tá? Aqui o x está em mi, claro, porque está no domínio de lambda i, tá? E o i e j pertencem a i com o i menor ou igual a j. Isso precisa acontecer para que essa função φ e j esteja bem definida, tá? Então, pega x, os elementos, óbvio, isso aqui é um subconjunto da soma direta, tá? Então, eu estou pegando os elementos da soma direta que tem essa característica, tá? Que é você pegar... O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o elemento φ e jx, a imagem do x, do mi, lá dentro do mj, certo? Aí eu estou olhando para a imagem disso lá dentro da soma direta, então na sequência lá é quase todo mundo zero, mas eu coloco o x lá dentro. E estou fazendo a diferença com isso, com o lambda ix, que é o elemento da soma direta em que na coordenada i eu tenho x e zero no resto. E estou pegando essas diferenças, tá? Vocês vão ver que isso não é à toa, tá bom? E eu vou chamar de S, e seja S, o R submódulo. É uma construção que lembra um pouco o produto tensorial, mas não é bem isso não. O lance aqui é que a gente quer que isso aqui seja zero, tá? Por isso que eu vou quocientar por isso. Seja S o R submódulo da soma direta gerado por x, tá? Ou seja, gerado por elementos desse tipo aqui, tá bom? E aí eu vou definir L, que é o limite, que é o que eu quero mostrar que é o limite para esse sistema direto, tá? Defina L como um quociente bem adequado aqui, tá? Então defina L dado pela soma direta do J dos MJs, quocientado por esse S, tá? Então eu quero que essas coisas sejam zero aqui dentro, tá bom? Por isso que eu estou fazendo esse quociente, tá? Que é um R módulo, tá bom? Ou seja, L é um objeto da categoria dos R módulos, tá bom? Agora eu quero montar os morfismos que vão fazer com que esse L seja um limite. E aí eu não tenho para onde correr. Eu vou usar o que eu já tenho, ó. Lembra que para eu ter um limite, eu preciso de um objeto, o candidato está aqui, e eu preciso de um morfismo para cada i pertencente aos índices i, eu preciso de um morfismo que sai do mi para o L. Então, olha só, qual é a forma natural de fazer isso? Vou mostrar para vocês. Eu quero definir um alfa i que sai do mi e vai para L. Então, olha só. Como é que o L é o quociente desse cara por S, tá? Então, assim, se eu souber como sair do mi para o quociente, desculpa, se eu sei sair do mi para a soma direta, depois é só eu pegar a projeção quociente, tá bom? Só que a gente já definiu essa função, tá? A gente definiu que é o lambda i. Então, o jeito legal de sair do mi e ir para... um jeito natural, né? De sair do mi e ir para a soma direta é por meio dessa inclusão que a gente definiu, tá bom? Então, quando eu pegar um x qualquer aqui, eu vou levar em quem, a princípio? Eu levo no lambda ix. Isso aqui está na soma direta, mas eu quero que esteja em L, então eu pego a classe, tá? Então eu vou pegar a classe desse objeto aqui dentro desse quociente, tá bom? E aí, claro que isso aqui é um homomorfismo, tá? De R módulos, bem simples, porque ele é a composição de dois homomorfismos de R módulos, tá bom? Observe que aqui, ó, vou fazer um desenho aqui embaixo. Aqui eu tenho o mi que sai pro mj, soma dos mj's, e aqui eu tenho a projeção quociente. Tá, então aqui eu tenho o lambda i e aqui eu tenho o quociente. Esse alfa i é a composição desses dois, tá bom? Então, sendo a composição dos dois, isso aqui é um morfismo de R módulos, com certeza. Tá? Agora, para eu mostrar que isso daqui, que L, com essa coleção de morfismos, forma um limite, eu tenho que mostrar primeiro que esse alfa i e alfa j comutam corretamente com esses φ e j, tá? A gente precisa verificar isso. E depois a gente tem que verificar a propriedade universal, tá? Então vamos lá. Vou mostrar que isso acontece. Fica um pouquinho grande isso daqui, né? Não tem problema não.
A primeira coisa que a gente tem que mostrar é... Primeiro, a gente vai definir isso aqui, ó. Defina alfa que sai do M, que é o funtor M, em L estrela, dado por alfa como sendo essa coleção de morfismos que sai do MI e vai em L, né, que é o L estrela aplicado em I, com I pertencente a I, tá? A primeira coisa que a gente tem que mostrar é que isso é uma transformação natural, tá? A gente quer mostrar, na verdade, que isso aqui é um limite direto, então a gente tem que mostrar que é uma transformação natural, o que, na verdade, se reduz a mostrar que ele comuta, que os alfas comutam com os φ da forma adequada. Então vamos mostrar que isso daqui, ó, alfa de M em L estrela, é um limite direto para do sistema direto M, tá bom? Então, primeira coisa é a gente tem que pegar IJ pertencente a I com I menor ou igual a J, certo? E a gente tem que olhar para esse daqui, ó, para esse diagrama aqui. Aqui eu tenho o MI, aqui eu tenho o L, aqui eu tenho φ e J, e aqui eu tenho os alfas, alfa I, alfa J, certo? Então a gente tem que mostrar que esse diagrama comuta. Então vamos lá. Vou pegar um x qualquer em MI. Agora vocês vão ver porque que eu escolhi o S daquele jeito bem canônico, né? Bem safado. Agora vai ficar claro. Então vamos mostrar que esse diagrama comuta. Seja x pertencente ao MI. Então olha só o que acontece, ó. Então, quem é alfa J composto com φ e J de x? Por definição, o alfa J faz o quê? Isso é o alfa J do φ e J de x, né? O alfa J, ele leva esse cara onde? No lambda J, certo? No lambda J do φ e J x a classe do S, certo? Beleza. Agora olha só, olha que safadeza. Mas observe o seguinte, ó, lambda J φ e J de x menos o lambda I de x, olha que safadeza, isso pertence a x, por definição, quer ver? Vamos ver se eu acho a folha aqui, que é muita folha. Aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é exatamente essa diferença, tá? Isso aqui pertence a x pela definição de x. Só que o S é o R submódulo gerado por x. Então, essa diferença estando em x, isso implica que a classe desse cara aqui, ó, é igual à classe do lambda I de x, tá bom? Então, isso aqui implica que lambda J φ e J de x, a classe dele é igual à classe do lambda ix em relação a S. Só que isso daqui, por definição, é o alfa I de x, tá bom? Então, mostramos que o alfa J composto com φ e J de x é igual ao alfa I de x, tá? E, portanto, esse diagrama aqui comuta. Olha que coisa linda, certo? Então, não foi à toa que a gente tomou aquele x, tá? Era justamente porque a gente queria que essa coisa desse zero no lugar correto, tá bom? Então, a primeira parte está demonstrada, né? Então, logo, de fato, isso aqui é uma transformação natural, né? Logo, alfa de M para L estrela é uma transformação natural. Entre esses dois funtores, tá? Entre o sistema direto M e o funtor constante L estrela, tá? Agora a gente tem que mostrar a propriedade universal, tá bom? A gente tem que mostrar a propriedade universal. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada que a gente não consiga superar, tá? Vou pegar a folha aqui, eu tô até com medo de acabar as folhas que eu preparei aqui. Então vamos lá. Agora a gente precisa de pegar o quê? Eu tenho que pegar um objeto qualquer. Então vamos desenhar o diagrama aqui para ver o que a gente precisa. Ó.
Eu tenho os MI, MJ, Φ e J. Eu tenho o candidato a limite aqui. Já mostrei que esses caras comutam aqui, tá? Agora eu tenho que pegar um objeto qualquer, tá? Um objeto qualquer na categoria M, ou seja, na categoria dos módulos. Então vou chamar esse objeto de M. Esse M não é o bonitinho não, tá? E aqui, o que eu preciso pegar? Uma coleção de homomorfismos de R módulos Fi, tal que eles comutam com Φ e J, tá bom? Eu tenho que achar um homomorfismo de R módulos aqui, tal que esses diagramas comutam, tá bom? Então, esse diagrama meio que resume o que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Seja M um objeto na categoria dos módulos, ou seja, um R módulo, tá? E F é uma classe, né? Uma transformação natural que sai do M bonitinho, desculpa, que é o M bonitinho, no M feio, estrela, uma transformação natural. Uma transformação natural. Ou seja, dizer isso é dizer que eu tenho uma coleção de quê? De homomorfismos de R módulos, tá? Isso. Homomorfismos de R módulos. Aqui é Fi, tá? Desculpa. Fi de MI em M, né? Fi de MI em M. Coleção de morfismos de R módulos, tal que o FJ composto com Φ e J é igual a Fi para todos I e J pertencentes a I com I menor ou igual a J. Tá bom? Beleza. Meu objetivo é montar esse cara aqui que a gente vai chamar de F-til. Tá? Pergunta se ele existe. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai montar esse F-til? Eu vou tirar esse nome F aqui, tá? Chama isso aqui de F chapéu, mas eu não quero usar o F aqui não, porque a gente já vai usar o F. É melhor para usar o F aqui no morfismo que a gente quer encontrar. Tá bom? Aqui eu quero encontrar um F. Dá só para ficar coerente com a linguagem aqui. Certo? Então eu tenho uma transformação natural. Aqui não tem problema, pode ser Fi mesmo, tá? Tal que isso aqui acontece. O fato é que a gente tem uma coleção de homomorfismos que faz esse diagrama comutar o externo. E a gente quer encontrar um F de L em M, tá? Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso. Ó, a gente tem... Eu quero vamos fazer um rascunho aqui, ó. Eu quero um morfismo que saia desse quociente aqui, ó. E vai em M, tá? Antes de pensar no quociente, será que a gente consegue um morfismo que sai daqui, ó, de J pertencente dessa soma direta em M? Tem um jeito natural de fazer isso, porque a gente tem uma coleção de morfismos de MJ para M, tá? Então a gente poderia montar via soma esses caras, tá? Então a gente pode considerar esse homomorfismo aqui, ó. Considere a função, faz o seguinte, ó. Que eu vou chamar de F-til por enquanto, porque o cara que eu quero achar eu vou chamar de F. Considere a função F-til, psicologicamente falando é melhor. Considere a função F-til que sai da soma direta MJ com J pertencente a I e que vai em M e que faz o seguinte, ó. Ele pega uma sequência XJ pertencente a I e o que ele faz? Eu pego essa soma J pertencente a I, aplico, como o XJ pertence ao MJ, eu posso aplicar o FJ em XJ, isso está em M, tá? O FI de alguém que está em MI cai no M, tá bom? E isso aqui, você não tem problema em ficar uma soma infinita, porque como esse cara está na soma direta, eu tenho só um número finito de termos aqui que é diferente de zero, tá bom? Então a maioria desses termos aqui vão ser diferentes, vão ser iguais a zero. Então
a minoria vai dar alguma coisa. Então isso aqui de fato é uma soma finita e é claramente um homomorfismo de R módulos, porque cada FJ é um homomorfismo de R módulos, tá? Então isso aqui é um homomorfismo de R módulos, é bem fácil provar, tá bom? E aí se eu quero dar um jeito de usar essa função para criar uma entre o quociente e M, basta eu mostrar que o S é um submódulo do núcleo disso daqui, porque aí a função clássica de pegar a classe desse cara e levar nisso vai estar bem definida, tá? Então o que a gente precisa fazer aqui é mostrar que vamos mostrar que o S está contido no núcleo desse morfismo, tá bom? Basta mostrar como o S é gerado por X, basta mostrar que o X está contido no núcleo de F2, tá bom? Se eu mostrar isso, o submódulo gerado por ele vai estar contido no núcleo, porque o núcleo é um submódulo, tá bom? Então vamos mostrar isso. Meu Jesus, é muita folha. Então vamos pegar alguém qualquer em X. Então seja X um U pertencente a X, tá? Então U, então podemos escrever. Lembra que o X é escrito, ele pode ser escrito assim, ó. Peguei um elemento qualquer em X, a gente pode escrever ele dessa forma. Para algum X aqui no MI. Para algum X pertencente ao MI, tá? E aí, como é que a gente mostra? A gente quer mostrar que o F tilde U é zero, né? Bom, isso aqui vai ser o quê? Ó? Vamos lá. Logo, o que vai acontecer? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Então, quem vai ser o F tilde U? F tilde U é igual a F tilde de lambda R composto com φ e R. Eu esqueci de escrever aqui, né? Se I e J aqui, esse I e R pertence a I e o I é menor ou igual a R, tá? Claro, para essas coisas estarem bem definidas. Tá? Então isso aqui vai ser isso. Como F tilde é um homomorfismo, então eu já posso fazer essa diferença. F tilde de lambda tilde de lambda ix, desculpa, F tilde de lambda ix. Aí isso daqui vai ser o quê? Vamos pensar nas... Aí a gente tem algumas somas, né? A gente vai ter algumas somas aqui. Porque olha só o que acontece, ó. O lambda R de φ rx vai ser... Vamos pensar direitinho aqui. Aqui a gente vai ter uma soma. A gente precisa pensar direitinho quem são esses caras, ó. Quem F tilde faz? Vamos lembrar o que lambda R faz. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui para não ter confusão. O lambda R leva esse elemento aqui na sequência, lá na soma direta, em que na coordenada R tem esse cara, certo? E no restante tem zero. O F tilde faz o quê? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Lembra que o F tilde, ele pega uma sequência YJ pertencente a I e leva nessa soma aqui, ó. Vamos deixar claro aqui pra gente, só pra gente não se confundir, certo? Nesse caso, eu tô aplicando F tilde na sequência em que na posição R eu tenho esse termo, certo? E nas demais posições eu tenho zero, tá? Então, como na maior parte das posições aqui eu tenho zero, nesse caso específico, nessa soma aqui, ó, só vai sobrar alguma coisa, possivelmente aqui, ó, no FR, aplicado nesse camarada aqui, ó, no φ e R de X, beleza? Porque nos outros, ó, aqui tecnicamente teria uma soma, tá? Só que o FJ desse camarada aqui, ó, desse termo lambda R, bola φ, não é porque é difícil de escrever, né? Vamos lá. O FJ do YJ, tá? Onde esse YJ
é um termo dessa sequência aqui, que não está na R-ésima casa, esse YJ é zero, porque foi assim que a gente definiu a função lambda R, lembra? A lambda R pega esse termo, joga na posição R, e nos demais termos, lá na soma direta, ela coloca zero. Então, a F-til que soma todo mundo, a FJ com YJ, todo mundo soma, nos caras que não for R, ele vai estar pegando o FR de zero. É isso, tá? É isso. Isso daqui você pode pensar assim, ó, como a soma dos J's pertencente a I menos R, sem o R, do FJ de YJ, que vai ser zero, mais o FR do YR, que nesse caso é essa coisa aqui, o φr de x, tá bom? Então aqui vai embora quase todo mundo. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. O lambda e x, o que que ele faz? Ele joga lá na soma direta o x na posição I, ele joga o x na posição I e zero no resto. Então aqui vai sobrar, quando eu olhar para essa soma, vai ficar o FI do x, certo? O FI do x, porque os demais na soma vão ser todos iguais a zero, tá bom? Só que a gente pegou essas funções FI, FJ e tal, de modo que quando o I é menor ou igual a R, a gente sabe isso daqui, ó. O FR composto com φ e R é igual ao FI, tá? Então essa coisa aqui é igual a FI de x menos FI de x, que é zero, que é o zero do M, tá bom? Então o que a gente mostrou com isso? Que o U está no núcleo do F-til, tá bom? Então mostramos que de fato o S, logo o S está contido no núcleo do F-til, e assim podemos definir a função, vamos dizer assim, a função que eu vou chamar de F agora, que sai do L, que é esse quociente, quocientado por S, e que vai no M. Isso daqui pega, como é que a gente pode chamar aqui? Uma classe mesmo. XJ, J pertencente a I. A classe disso é elevada no F-til desse camarada. E por definição é essa soma. Tá bom? Essa função está bem definida. Está bem definida e claramente, como o F-til é um homomorfismo de módulos, o jeito legal de você somar no quociente, que é a soma dos representantes, te dá imediatamente que isso aqui continua sendo um morfismo de R módulos, tá? Então apareceu o candidato a morfismo que faz o diagrama que eu preciso comutar, tá bom? Agora eu preciso mostrar que ele satisfaz aquelas composições, certo? Eu preciso verificar. Vamos pegar a folha aqui, ó. Eu preciso verificar que esse F que eu consegui com alfa I dá o FI, tá bom? É isso que a gente precisa verificar. Vamos mostrar isso então. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Desse modo, vamos mostrar então, precisamos mostrar que F bola alfa I é igual a FI para todo I de 1, de 1 até alcançados, para todo I pertencente a I. Então, de fato, o domínio de alfa I é o MI, né? Então, de fato, dado X pertencente ao MI, claro, dado um I pertencente a I qualquer, né? Quem é o F bola alfa I? Ó, observe que então o F bola alfa I de X, lembre que o alfa I faz o quê? Ele pega o X que está em MI, aplica o lambda e X, joga lá dentro da soma direta e depois pega a classe módulo S, tá? E aí o F é definido como? Ele pega a classe de um cara que está na soma direta, certo? E aplica o F-til nele, no lambda I de X, certo? É isso que o F faz, certo? É assim que a gente definiu. Só que, de novo, isso daqui é igual ao FI de X, tá? De novo, porque o lambda I X é um elemento lá na soma direta em que eu tenho X na posição I
e 0 no resto. Como f til pega aquelas somas de fj no termo na posição j, para j diferente de i, eu vou estar pegando, isso aí vai pegar fj de 0, que é 0. Então, nessa soma, só sobra alguma coisa no índice i. E lá na posição i, eu tenho x. Então, o que sobra aqui, isso aqui, se quiser ser chato, ó, vai ser isso aqui, ó, soma com j em i menos o índice i do fj do 0, do mj, porque é esse que está nos outros termos, mais o fi do termo que está na posição i, que é o x. Tá? Só que isso tudo aqui é 0, tá? É o 0 do m. Então, você está somando um monte de zeros aí. Tá? Então, isso aqui é fi de x. Então, isso aqui prova, pegamos um x aqui qualquer e mostramos que o f bola alfa i é igual a fi. Beleza? E aí, agora, a unicidade. Como é que a gente mostra que f é a única com essa propriedade? Então, suponha unicidade de f. A gente precisa disso também. Certo? Tal que isso aqui acontece. Então, suponha que g de L em M seja tal que g bola alfa i seja igual a fi para todo i pertencente a i. Tá? A gente tem que mostrar que g é igual a f. Certo? Claro, que morfismo de R módulos, né? Que eu preciso de pegar um morfismo na categoria onde eu tô. Tá bom? Então, se eu tiver um morfismo de R módulos, tal que isso aqui acontece, a gente precisa verificar que G é igual a F, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar um cara qualquer, então, em L, tá? Então, o que acontece? Para todo... L é um quociente, né? Então, vou pegar um representante de classe qualquer. Então, para todo xj com j pertencente a i, pertencente à soma direta, observe que quem é G da classe desse cara via S? Quem é G disso daí? Ó? Bom, o G desse negócio aí, a gente viu que essa sequência pode ser escrita assim, ó. Qualquer sequência, foi um comentário lá no início do exemplo que nós fizemos. Qualquer sequência pode ser escrita assim, ó, como uma soma de j pertencente a i, de lambda j, xj, e a classe disso com relação a S. Certo? A classe disso com relação a S. Só que isso também pode ser visto como o quê? Como G... Ah, tem um G aqui fora, né? Isso, não esquece do G aqui fora, não. Certo? Tem um G aí fora. Só que, olhando para esse camarada desse jeito, como o G é um homomorfismo, certo? Como o G é um homomorfismo, G da soma é a soma dos Gs. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Isso é a soma com J variando em I de G aplicado em lambda J xj, certo? Mais S. Tá no domínio de G isso aqui, tá? Isso aqui é alguém que tá no MJ. Desculpa, isso aqui é alguém que está na soma direta, certo? Ele está jogando XJ na posição J e 0 no resto, tá? Quando eu pego a classe disso, está em L, por definição. Só que quem é esse camarada aqui, ó? Isso daqui é a soma com J pertencente a I. Essa função aqui, ó, essa função é justamente a função αj, tá? Isso aqui é o G... Vamos devagarzinho aqui. É o G, aqui dentro, isso aqui é o αj do XJ, tá? Porque a função alfa a gente definiu assim. A função alfa i leva o termo em mi no lambda e x, né? Usa a função lambda para jogar dentro da soma direta e depois pega a classe via aquele submódulo S adequado para algumas coisas acontecerem, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma soma de J pertencente a I do G bola alfa J aplicado no XJ. E aí agora eu uso a propriedade do G. Isso aqui é o FJ. Isso aqui é a soma, quando J varia em I, de FJ XJ. Porque G bola alfa J foi tomado tal que ele é igual a FJ. Só que isso daqui nós definimos exatamente como quem? Como o F til da sequência XJ pertencente a I.
E a função f foi definida de modo que isso aqui é justamente a f da classe dessa sequência via o submódulo S. Então, pegamos um elemento qualquer do L, que é dado por uma classe de uma sequência na soma direta, e vimos que G desse elemento é igual a F desse elemento. Conclusão, G é igual a F. Então, está completamente demonstrado que na categoria dos R-módulos o limite direto sempre existe, tá? Porque a gente conseguiu mostrar e está, entre aspas, dado de maneira razoavelmente explícita, né? Como é que você pega, se você tem um sistema direto de R-módulos indexado por um conjunto, como é que você monta o limite direto desse sistema direto? Bom, você considera a soma direta de todos eles, sempre é possível, e quocienta por um módulo, por um submódulo bem adequado para que você, ao final das contas, consiga provar que aquelas inclusões canônicas de cada módulo na soma direta, tomado com o quociente de um submódulo, digamos assim, conveniente, e esse conveniente, esse modo adequado de pegar esse submódulo S, quem te informa como fazer isso é justamente o sistema direto, porque observa que o S está definido em termos dos φs, tá? Dos φ e j, que são os morfismos que conectam os objetos do sistema direto, tá bom? Então, tudo depende explicitamente do que você está fazendo. Então, de certa forma, o que nós fizemos é uma construção explícita mesmo do limite direto, tá? E aí a gente viu que, de fato, ele satisfaz a propriedade universal categórica do limite direto, tá? Então, a categoria dos módulos sempre admite limite direto, tá? Essa mesma demonstração serve para grupos abelianos também, tá? Uma vez que você está trabalhando em grupos abelianos, os subgrupos são normais, então S é um subgrupo normal, logo a estrutura de grupo quociente vai estar bem definida, certo? Que é o que você precisa para ter o quociente de um grupo, e aí você replica a demonstração dessa mesma forma, tá? Isso vai ser importante lá na frente, porque a gente vai trabalhar em categorias que são subcategorias dos grupos abelianos, né? Os anéis, as K-álgebras, e aí se a gente tem limite direto nos grupos abelianos, a gente tem limite direto em qualquer subcategoria, tá bom? Fazendo as adaptações cabíveis, beleza? Então, por hoje é só a aula de hoje, e até a próxima aula. Um abraço. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.